Fala galera, boa tarde. Meu nome é Jorge André. Hoje eu tô aqui para falar sobre o filme Oppenheimer, que é o filme do pai da bomba atômica, um dos mais esperados do ano, que vai lançar agora, semana que vem, dia 20 de julho. E ele, na verdade, é um novo projeto desse diretor tão aclamado, o Christopher Nolan, diretor do Interestelar, da trilogia Batman com Christian Bale, e de tantos outros filmes aí emblemáticos. E esse filme, Oppenheimer, vai contar a história do pai da bomba atômica. Chega no cinema nas próximas semanas. E eu vou falar aqui um pouquinho o que na verdade aconteceu com o verdadeiro pai, o físico que baseou a história, que é o Robert Oppenheim. No filme é interpretado pelo Cillian Murphy, esse ator aí tão versátil, tão conhecido de séries e filmes aí. E o que aconteceu na verdade com ele. Meu blog ele tem alguns vídeos que eu falo mais ou menos da história real dos acontecimentos que vão virar filme. Aconteceu com o Casa Gucci aí da Lady Gaga, que eu falei um pouco da história, depois falei do filme. E é o que vai acontecer aqui também. Eu vou falar um pouquinho da história, o que aconteceu com o físico da vida real. Depois eu vou assistir o filme e falar a crítica pra vocês. É um filme que eu tô muito ansioso para assistir. E ele tá com uma hype muito grande. Saiu as primeiras críticas essas semanas e foram todas positivas para o filme. É um filme muito caprichado também. Eu vou falar um pouquinho do filme aqui, da história real para vocês. Então vamos lá. Until they've used it. Oppenheimer's story is one of the biggest stories imaginable. Our film tries to take you into his experience, and IMAX for me is a portal into a level of immersion that you can't get from other formats. Bom, então antes de falar da história real, a gente tem que falar que esse filme é um filme muito esperado desse ano. Eu acho que ele e Barbie são os filmes mais comentados até agora. E ambos vão lançar no mesmo dia, tem essa curiosidade, essa brincadeira que todo mundo tá fazendo aí na internet. Mas não só por essa questão de ser uma história completamente triste, né? Porque é uma história real, ele desenvolveu a bomba atômica, então ele sabia do poder da destruição que ela causava. A questão da explosão nuclear em Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, essa coisa que foi tão triste, tão devastadora. Mas com relação à produção, tem um capricho todo especial do Nolan, ele tá falando em várias entrevistas aí, fora o elenco, que é uma coisa assim surreal de grandes artistas, não só o Cillian Murphy, que é o protagonista, mas tem o Robert Downey Jr., Emily Blunt, o Jack Quaid, Matt Damon, Rami Malek, a Florence Pugh. Então, assim, um elenco super estelar para contar essa história aí. A questão do capricho dos filmes do Nolan são muito bem vista nas produções. Então, aqui em entrevista ele falou que ele usou cientistas reais para servir de figuração por conta do clima, manter o clima. E o mais interessante que eu achei, o mais impressionante também, foi que ele não usou, segundo ele falou em entrevista, o diretor Nolan, né, computação gráfica para demonstrar as cenas de testes atômicos. Então, assim, é uma coisa que ele meio que recriou com toda a segurança, óbvio, mas é uma coisa muito impressionante nos dias de hoje, onde o cinema existe muito CGI, principalmente de filmes que querem mostrar essas questões, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver como ficou esse resultado final. Então, acho que é um filme que tem muita credibilidade por conta desses detalhes e por ser, infelizmente, uma história triste e real. Complexity and a huge depth to it. How can we get this camera closer to people? How can we get this medium to work also as a very intimate medium? Bom, e agora eu vou falar para vocês o que realmente aconteceu com o físico real americano Robert Oppenheimer quando ele decidiu entrar no Projeto Manhattan. Então, o que aconteceu com ele após o Projeto Manhattan, que é essa questão da criação da bomba atômica. Na verdade, o cientista sabia do poder de destruição da bomba atômica, ele sabia que ele estava se envolvendo num projeto perigoso, mas ele era um cientista brilhante. Então, ele meio que... é o filme que vai mostrar pra gente, mas pelo que eu li, queria provar a sua excelência como cientista, então ele se envolveu nesse projeto, mas ele sabia das consequências graves do Projeto Manhattan aí para o futuro que a sociedade estava tomando perante as guerras, a Segunda Guerra Mundial, no caso. Bom, para resumir bastante a história, o que aconteceu foi o seguinte: em 1945 ocorreu um teste no México, onde aconteceu uma explosão muito grande, e ali ele percebeu o poder da bomba nuclear. Logo depois veio a explosão de Nagasaki, e aí ele percebeu que era uma coisa muito nociva que ele tinha criado. Ele meio que se arrependeu da criação dele,
E ele escreveu uma carta para o secretário da guerra, que na época era o Julius Robert, e não fez, falando, né, do efeito nocivo, que era a questão nuclear, o quão perigoso era, e não satisfeito, ele pediu também para fazer uma reunião com o então presidente da época, que era o Harry Truman, que no filme é interpretado pelo Gary Oldman, um super ator aí também, que já trabalhou com o Nolan em Batman e em outros filmes também. Então, assim, percebendo o poder de destruição da bomba, ele se arrependeu do feito, né? Bom, depois que ele viu o mal que ele tinha criado com o Projeto Manhattan, ele se afastou e tentou retomar para a área de educação. E então ele se tornou o diretor do Instituto de Estudos Avançados, em 1947. E ele entrou, nessa época, como membro da Comissão de Energia Atômica, para tentar regulamentar o uso dessa tecnologia de bomba atômica, porque ele viu que, se fosse uma coisa desencadeada, poderia ser muito ruim para todo mundo, para a humanidade. Além disso, da década de 1940 a 1950, o físico ainda tentou falar com o governo dos Estados Unidos, ele meio que virou um opositor por conta dos experimentos que os Estados Unidos faziam contra a União Soviética naquela época da guerra. Então, na verdade, ele meio que foi avesso à tecnologia que ele mesmo havia criado. Pessoal, acontece que na década de 40, ele foi acusado pelo FBI de ser secretamente um comunista, porque, na verdade, durante a época de estudo dele, ele tinha umas ideias, assim, que pareciam ser comunistas, assim, pela maneira que ele agia na época dos estudos. E, futuramente, como se não bastasse, a esposa e o filho deles eram membros do Partido Comunista. E isso fez com que o FBI colocasse escutas telefônicas na casa dele, investigasse toda a vida dele, até que o diretor do FBI na época, o J. Edgar Hoover, que se eu não me engano tem até filme sobre ele também, disse que ele era um espião soviético. E que isso acabou meio que destruindo a reputação dele e essa vontade de ele continuar com os estudos para tentar impedir a disseminação da questão da bomba. Então, na verdade, em abril de 1954, o físico passou por uma audiência secreta de segurança detalhando suas associações com partidos comunistas. E assim, na verdade, foi uma série de investigações que eles fizeram, que ele tinha laço com a União Soviética, só que depois descobriram que não. Na época, o The Guardian, o jornal, né, confirmou, e ele foi inocentado apenas em dezembro de 2022, mais de 5 décadas após sua morte, ele morreu em 1967. Então teve essa investigação, teve essa perseguição, só que depois ele foi inocentado. Bom, depois de tudo isso, ele continuou com os estudos, que ele era um cara muito inteligente, de fato. Ele começou a dar palestras, só que na verdade ele estava meio que ele estava manchado por conta dessa questão que aconteceu nos tribunais do FBI, dessa questão dele ter sido considerado espião. Então, na verdade, ele recuou com algumas coisas que estavam muito avançadas nessa onda dele antinuclear. E ele acabou, depois desse fato, se afastando. Ele foi morar numa ilha nos Estados Unidos, mas continuou com seus estudos. Em 1965, ele estava morando em Nova Jersey e, nesse tempo, ele foi diagnosticado com câncer na garganta. Ele fumou muito durante a vida dele e o câncer dele foi bastante agressivo. Ele chegou a fazer tratamento com quimioterapia, só que não foi suficiente. Então, em 15 de fevereiro de 1967, ele entrou no hospital em coma e faleceu 3 dias depois, aos 62 anos, no ano de 1967. Where the audience is able to see this on IMAX on the big screen, they'll be able to experience an extraordinary moment in human history. Bom, legado. Na verdade, ele nunca se recuperou com relação à reputação, por conta desse negócio de ser acusado de ser espião tal, pelo FBI, teve todo esse contexto aí na vida dele. Ele foi reconhecido, teve uma rendição, ele foi premiado na França, nos Estados Unidos, em outros lugares. Só que o que marcou mesmo foi o Projeto Manhattan, porque foi, na verdade, a criação. Por isso ele é considerado o pai da bomba atômica. Então é isso que vai ser mostrado no filme, que a gente está muito ansioso para ver. Eu tenho certeza que eu tô e vocês aí também, cinéfilos de plantão. Ainda mais porque é dirigido pelo Nolan, né? Então com certeza o filme vai ser uma história muito bem detalhada sobre essas questões da vida dele que eu contei aqui para vocês. E com esse elenco aí, com essa direção, a gente espera que seja um filmão aí.
E vamos aguardar se será tudo realmente parecido, se eles vão focar. Eu acho que eles vão focar mais no Projeto Manhattan, não sei se vai ter essa parte, o filme é muito demorado, né, quase 3 horas de duração eu vi. Mas eu não sei se eles vão focar muito nessa parte do FBI, da espionagem. Eu acho que eles vão focar mais no Projeto Manhattan, que é essa questão da bomba atômica que ele fez, mas depois ele se arrependeu, como eu disse pra você. Então é isso, galera. Eu quis trazer um pouquinho mais sobre a história que a gente vai ver nas telonas aí do físico americano J. Robert Oppenheimer, que é o nome do filme Oppenheimer, né? Aí que vai chegar dia 20 de julho nos cinemas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, divulgue, compartilhe. Escreva aqui nos comentários o que você achou. Se você sabe mais a fundo dessa história, de algum detalhe que eu deixei passar, ou que eu me embaralhei aqui. Estou aqui para aprender também e conto muito com a ajuda de vocês aqui no meu canal. Curta, divulgue, compartilhe. E é isso, vou ficando por aqui. Quando eu assistir o filme, vai ter crítica sim do filme. E aí, vamos ver se a história com que eu contei aqui vai ser a mesma que vai ser abordada nas telonas, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Um beijo, tchau.